Olá, boa noite, tudo bem? Estamos iniciando mais um Direto ao Assunto, um programa que você já sabe está sempre abordando os principais assuntos de interesse aqui do nosso município. Nesta noite, estamos recebendo uma profissional da área do autismo, Franci Jane Elias Leandro. Ela é psicóloga cognitiva comportamental. Ela é também responsável direto pelas salas de autismo da APAE e também é pós-graduanda de ensino estruturado para autista. Que coisa, né? Que tanta coisa nós iremos descobrir nessa noite. Aqui comigo, então, a psicóloga Franci. Boa noite, Franci, tudo bem? Boa noite, Tony. É um prazer estar aqui, né? Falar um pouquinho desse tema, né? Que ainda é difícil, né? Ainda para muitas pessoas definir o que é o autismo. A vocês, né, telespectadores, eu espero que eu consiga transmitir, né, o que eu vim fazer aqui de uma forma mais simples, vou usar, né, um vocabulário menos técnico para que vocês possam me entender também. Franci, você é reconhecido no meio profissional aqui em Itabira, não só pela APAE, mas também por grandes médicos da nossa região, por psicólogos. Você é uma das pessoas que mais dominam o assunto aqui na nossa região, né? Muita técnica, muito estudo. Eu queria que você iniciasse falando para a gente o que é o autismo. Bem, então, o autismo é um transtorno que ele afeta 3 áreas do desenvolvimento: a comunicação, a interação social e o objeto restrito, né? Então, ele tem essas estereotipias, o objeto de interesse dele é muito restrito. Ele tem que surgir até os 3 anos de idade, né? Hoje, já em bebês, segundo, né, um grande historiador nosso, psiquiatra, Walter Camargos, já se pode detectar o autismo até em bebês. Sim, e como é que o pai, a mãe, os parentes podem perceber que a criança, que o seu filho, sobrinho, neto, que ele tem o autismo? Quais são os sintomas iniciais? Então, deve-se prestar atenção justamente nesse desenvolvimento da criança, né? Se até aos 3 meses ele não acompanha o seu olhar, ele não te dá os primeiros sorrisos, né? O bebê já não dá aquele sorrisinho, fica lá gut, e ele te dá o sorriso. Aos 6 meses ele começar, aos sons, né, que se coloca, ele tentar olhar para aquela direção, onde que está vindo esse som. Aos 9 meses ele já começa a balbuciar, né, que as mamã, papá. E aos 2 anos de idade, se ele pelo menos não formar 2 palavras, por exemplo, mamãe, colo, então alguma coisa, né, já está, né, preocupante aí. Então deve-se procurar, né, primeiro o seu pediatra, e o pediatra, né, encaminhar, se ele não conseguir diagnosticar o que é que está acontecendo, encaminhar, né, para o especialista. Tá, então deixa eu entender. Então quer dizer que a criança com 3 meses, ela já tem algumas observações que a gente pode fazer. Uma interação, né, principalmente. O acompanhar o dedo, que você disse. Sim, um sorriso. Os primeiros 3 meses é o sorriso, né? Então ele corresponde ao seu sorriso, às suas brincadeiras que você faz com aquele bebê, tá? Então aos 6 meses ele tem que começar a acompanhar, né, o objeto, os sons, algum ruído. Então ele vira o rosto para detectar onde que está esses ruídos. Entendi. E esse diagnóstico, quem é que pode falar com propriedade? Quem é o responsável? Qual é a pessoa, o profissional que é responsável para poder virar e falar assim: essa criança tem um transtorno do autismo, essa criança tem o autismo? Quem que é? É só o psicólogo? Como é que é isso? Então, após uma avaliação, né, porque tem alguns critérios para essa avaliação. Nós seguimos, aqui no Brasil, o CID-10, né, que é o Manual dos Transtornos Mentais, e o DCM-5, que ele é mais utilizado no mundo todo, mas para pesquisas, mas tem os critérios que nós acompanhamos para o autismo. Bem, e tem outras avaliações, né, uma anamnese bem feita, né, que é realizado com a família. O que é anamnese? A anamnese é histórico de vida daquele paciente que você está, né, avaliando.
Então, entra todo o histórico da família. Se tem alguém na família que tem algum transtorno, se tem algum autista na família, se tem algum hiperativo na família, né? Então, isso já são indícios do autismo, alguma coisa na família que já foi detectado, né, anteriormente. Quando surgiu os primeiros sintomas daquela criança, quando essa família começou, né, a ver que tinha algo diferente. Então é bem minucioso esse histórico e é imprescindível esses relatos para se formar o diagnóstico, tá? Para se conseguir no final o diagnóstico. E também temos outras avaliações, né, como o ATEC, que são avaliações que são usadas, né, por psicólogos, por psiquiatras, o CHAT, o CARS, o PEP-3, que são poucos profissionais aqui que têm autorização para estar aplicando, né, esse teste. E a avaliação clínica, né, que é a principal, com a criança, já com a criança. Então, o que você observa dentro do seu consultório dessa criança, né, que são situações que você vai estar oferecendo a ele, como que ele vai responder, né, a isso. Então, a gente vai estar avaliando. Feito essa avaliação, sim, quem é que pode dar o diagnóstico? Então, como autista é um transtorno do desenvolvimento psicológico e ele está no eixo F do CID-10, como eu falei anteriormente, o CID-10 é o manual que nós seguimos aqui no Brasil, então tanto o psicólogo como o médico pode estar dando esse diagnóstico, né? Agora, Francis, não, pode continuar. Tá, e sendo que esse psicólogo e esse médico tem que ter, né, uma capacitação, lógico, e ser especialista no assunto. Tá, mas você me falou sobre um monte de, eu sou leigo no assunto, parece que um monte de exames... Testes, critérios... Isso, que você faz. Então, não se chega assim com uma certa tranquilidade ao diagnóstico de autismo. Faz um monte de teste, um monte de critério, um monte de exame, um monte de... Sim, poder chegar nisso. O autismo, né, ele não é avaliado com nenhum neuroimagem, não existe isso, né? Algumas avaliações médicas, não existe. Então, são a observação, essa anamnese e alguns testes que vão seguindo os critérios, né, que segundo se coloca, ele tem que ter X lá para ser considerado. Sim, tá? Muito bem. Aí a mãe ou o pai descobriu que o seu filho tem esse transtorno. Quais são as grandes dificuldades? Vamos falar primeiro para o autista. Quais são as grandes dificuldades que ele tem para se comunicar, para locomover, para poder falar, para se alimentar? Existe isso? Bem, o que você diferencia bastante de quem não tem autismo? Primeiro, vamos falar um ponto aí que você tocou, que é da família. Sim. Né, que é o primeiro, né, mais difícil, que é esse diagnóstico para a família. Né, por mais que a família chegue, né, até você preparada, já esperando alguma coisa, muitos têm chegado, né, no meu consultório, né, já assim, eu acho que é autista sim, né, hoje nós temos a internet com essa facilidade, né, sobre o tema, então eles já pesquisaram antes, já viram que está parecido, ele está tendo, né, um comportamento meio assim, mas vão para ouvir, né, de você que é especialista. Então, esse primeiro momento é muito difícil, é um momento de luto, né, de aceitação, mas é uma coisa assim que apesar do luto, apesar da dor que está causando esse diagnóstico na família, nós não podemos perder tempo, não. Nós temos já que encaminhar para os tratamentos, porque está perdendo, né? Trabalhar o desenvolvimento dessa criança. Então, quanto mais cedo, então hoje a gente coloca, quanto mais cedo diagnosticar essa criança, melhor vai ser o seu prognóstico. Então, menos estereotipias, menos comportamentos, né, não adaptativos, então tem que se trabalhar mais cedo. Aí vem, eu quero saber, falou da família. E os do comportamentos autista, os comportamentos deles, as dificuldades que eles têm de... Então, são vários, né? Sendo que cada autista é único, tá? Então, você não encontra as mesmas características em todos os autistas. Sim. Então, nós temos as estereotipias motoras. O que é estereotipias? Estereotipias são movimentos repetitivos. Ah, tá. Então, nós temos, por exemplo, flap, que é esse movimento, tá vendo? Flap voo, né? Sim. Então, muitos têm isso. Ou movimento com os dedos ininterruptamente. Girar sobre si mesmo, né? Várias vezes. Ecolalias, eco, né? A própria palavra já fala. Repetição da palavra. Ou de frases...
ou da última palavra. Ah, como você chama? Chama. Ou é o que a gente diz de ecolalia tardia. Ele escutou alguma coisa ontem no rádio, por exemplo, ou na televisão, e no dia seguinte ele está repetindo. Ah, senhores telespectadores. Então, isso que chamamos de ecolalia tardia. Você vai ter a oportunidade mais tarde de conhecer o João Vitor, que ele vai, né, nos abrilhantar com a sua habilidade musical. Ele é autista, é alfabetizado, mas ele tem tanto essas ecolalias como a dificuldade de percepção, né, do meio social que ele convive, de manter um diálogo, essa é outra dificuldade, mas ele é brilhante na habilidade musical. Deixa eu ver outra característica. Às vezes ele é hiperativo ou hipoativo. Hiporativo e hiperativo, qual que é a diferença? Então, o hiperativo, ele é agitado o tempo todo, Sim. se movimenta sem parar. E hiporativo, ele, né, sentado na cadeira ele fica até você retirar. Entendi, né? Entendi. França, uma outra dúvida que eu acho que o pessoal de casa tem, pode parecer uma pergunta meio agressiva, mas o autista é agressivo? A minha pergunta pode parecer agressiva, mas ele tem esses casos do autista ser agressivo? Sim, alguns autistas, né, são agressivos. Ou com o outro, que nós chamamos heteroagressivos, ou autoagressivos, agressivos consigo mesmo. Pelas minhas pesquisas, meus estudos que eu já fiz, isso tem muito a ver com a comunicação. Né? Como ele tem, que é a grande dificuldade dele, que é essa comunicação, ele não conseguir entender o que o outro espera dele. E o outro não entender o que está acontecendo com ele, acreditamos que esse seja, né, um dos comportamentos disruptivos que nós chamamos, né, dentro. Eu falei que não ia falar termo técnico, mas não tem jeito. Mas não tem como fugir disso. Não tem como. Então, são comportamentos que nós chamamos, né, no autismo de disruptivos. São esses comportamentos, a birra, o choro, essa agressividade, porque alguma coisa, né, ele não está adaptado a ele ali, alguma coisa o está incomodando, ou uma dor, né, ou um barulho, uma outra característica do autismo. Às vezes ele é hipossensível, então costumam muitos autistas tampar o ouvido a determinados sons. Entendi. Então ele tem essa dificuldade, essa hipersensibilidade. Tá, e o autista, ele consegue se autocontrolar, por exemplo, você diz o movimento da mão, dos dedos, ele faz isso porque quer, ele faz isso sem querer, ele faz isso porque não consegue se controlar, ou ele para, não, vou parar de fazer isso. Como é que é esse autocontrole dele? É um movimento voluntário, né? É característica do autismo. Sim. Sim, ele pode vir a controlar através de programas. Por exemplo, nós lá na PAI, nós usamos o programa TEACH, né, que é o programa psicoeducacional. Né? Então, nós usamos dentro das salas. O que esse programa faz? Né? E até é bom estar falando sobre isso, porque existe um mito em cima deste programa, que ele é só cartões, só se usa cartões, vocês vão ter a oportunidade de ver alguns slides que eu trouxe, que só se usa cartões. Não, ele é mais do que cartões. Né? Por que nós usamos muito cartões, né? e essa estratégia visual? Porque o autista, ele é um pensador imagético. Então, ele pensa... Ele é um pensador imagético. Ele pensa por imagens. Então, o pensamento dele é por imagens. É bacana você, telespectador, se tiver oportunidade, vai lá no YouTube e dê uma olhadinha em Temple Grandin. É uma autista diagnosticada desde criança, e que os médicos falavam que ela jamais iria falar, que ela não iria se desenvolver como outra criança normal, mas a mãe dela, né, foi assim, além, né, do que os médicos disseram, e acreditou no potencial da filha dela, e investiu nessa filha. Hoje ela é renomada mundialmente, ela é uma zootecnista, ela inventou a máquina do abraço, que é uma máquina onde ela se conforta nele, quando ela tem esses comportamentos, porque às vezes eles acontecem por mais controle que ela tenha, se ela ficar muito ansiosa, se ela ficar, né, depende do ambiente que ela estiver, então ela vai para essa máquina acalma, ela que inventou.
Outra invenção dela também, eu adoro falar sobre ela, porque ela é muito À bacana. vontade, Então, se vocês tiverem oportunidade, vão assistir. Tem um filme dela muito bacana. O matadouro para os animais. Ela ia para o sítio da tia dela e quando ela começou a fazer estágio e viu o sofrimento do gado indo para o abatedouro. Então ela inventou também uma máquina onde eles vão para o abatedouro com menos sofrimento. E logicamente a carne fica muito mais saborosa, claro, né? Sem dúvida alguma. Muito bem, nós estamos então com a psicóloga cognitiva comportamental, Franci Jane, e que está nos ensinando bastante, esclarecendo bastante dúvidas sobre o autismo. Nós iremos a um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto bem legal. Comerciais, Ronildo, põe aí. Quando estiver por aí, ande só na calçada. E na hora de atravessar a rua, use a faixa de pedestre. Respeite a sinalização. Lembre sempre que legal é usar o banco de trás e que o cinto de segurança protege você. Mude seu jeito de ver a gripe. Ela mata. Previna-se. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com a parte interna do braço. Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Evite ambientes fechados e com aglomeração de pessoas. Nunca use medicamentos sem orientação médica. Em caso de suspeita de gripe, procure a unidade de saúde mais próxima. Ou, em caso de dúvida, ligue 155. Como poupar água? Não há nada pior do que um dia sem água, não é mesmo? Precisamos saber poupar. Um banho de 15 minutos pode gastar até 240 litros d'água. Solução: diminua sua ducha para uns 5 minutos e feche sempre a torneira para se ensaboar. Muito bem, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Direto ao Assunto. Hoje um assunto muito importante, muito especial e que muita gente desconhece e a Franci Jane está tirando dúvidas para a gente sobre o autismo. Amiga Franci, no primeiro bloco você falava para a gente da possível agressividade de um autista, do seu comportamento, mas me parece também que tem, além disso, tem outras ideias que você quer nos colocar, né? Então, esses movimentos repetitivos, esse objeto, né, de interesse que ele mantém sempre, pode ser uma cordinha, pode ser alguma coisa na mão, também lhe dá a sensação de segurança e de prazer. Né? Então, é isso que nós vamos trabalhar, né, para aumentar esse repertório dele de prazer. Porque ele não é como a outra criança. Então, você vê desde pequena, outra criança, ela aprende por imitação. E o nosso autista não. Então, tem que ser ensinado para ele. E o que ele aprendeu? Que segurando aquele objeto, essa cordinha, ficar balançando a cordinha é o que lhe dá segurança, é o que lhe dá prazer. Então, nós temos que ir introduzindo outro repertório para que ele possa sentir também essa segurança em outras coisas. Então, com isso, o que vai acontecer? Vai minimizar esses movimentos, esse interesse, e ele começa a ter interesse por outras coisas. Ô, Franci, eu vou te fazer uma pergunta que é uma pergunta de leigo, eu acho que é a pergunta de interesse de muita gente de casa. A gente ouve muito falar que o autista vive no mundo dele, sabe? Que ele vive num mundo, sei lá, um mundo imaginário, um mundo muito dele, né? Me explica, isso é verdade? Como é que é? Pois é, isso é um mito, né? Não existe dois mundos, não existe o mundo da pessoa, né, dita normal, não tem aquele mundo, não tem o mundo dele psicodélico, o mundo dele... Não, isso não existe, isso já caiu por terra, né, já há muito tempo. Sim. Então, o que acontece?
por essa dificuldade que ele tem de interagir com o outro, de comunicação, de não reconhecer as expressões faciais do outro, então ele não entende o que o outro está falando com ele, o que o outro deseja dele. Ele não consegue se comunicar. Então, ele se retira como uma pessoa íntima, tímida. Sim. Né? Então, a pessoa tímida, ela fica mais na dela, fica lá vendo qual que é e tal, e não, né? Então, o autismo é a mesma coisa. Então, ele se retira, porque ninguém entende ele. Ele não se faz entender e nem ele entende o outro. Mas não existe dois mundos, o mundo é um só. Então, o que é que nós temos que fazer? Aí são estratégias de lidar com ele, né? Que aí entramos, né, com o programa TEACH. O pessoal, os profissionais da área, daqui da nossa região, sabem que além da sua clínica, inclusive eu quero falar sobre ela mais tarde, mas sabem também que você presta um serviço há bastante tempo lá na PAI. Eu queria que você falasse um bocadinho para a gente desse trabalho que você exerce lá na PAI, quantos autistas são, como é que é isso? Ok. Então, nós estamos há 9 anos, né, com esse programa, né, que é o TEACH. Então, eu fui capacitada primeiramente, né, uma semana passei, né, sendo capacitada para esse programa. Quando eu retornei a Itabira, então, estruturamos a sala. Então, o que é o TEACH? É uma estruturação, né, psicoeducacional para o autismo. Então, estrutura-se o ambiente, estrutura-se o pedagógico, como vai se trabalhar com esse aluno, isso é muito importante. Vocês vão ver ainda, né, umas imagens das salas, eu trouxe algumas inclusive, imagens. eu quero até pedir o Ronildo para passar umas imagens para a gente enquanto isso. Então, aí nós estamos vendo, né, as salas, então, hoje, né, nós temos 7 salas de autismo, nós temos atualmente 37 autistas e com lista de espera. Tá? Com lista de espera. Então, nós estamos apostando, este ano, nossa, já passou tanto tempo. Este ano, início desse ano, nós entregamos 2 salas de educação infantil, então nós estamos apostando muito nessa turminha novinha que vem aí. Nós estamos trabalhando bastante para isso, e o prognóstico, lembra que eu falei a princípio? O prognóstico dessa turminha vai ser melhor, porque hoje em dia já se fala não só para o deficiente intelectual, mas para o autismo. Isso é do último congresso que eu fiz, né, do autismo em adultos, o congresso internacional, que já está, né, o autismo para o mercado de trabalho. Então, a gente já tem que estar preparando eles para o mercado de trabalho. Né? Então, nós já tivemos aí décadas aí trabalhando para aceitação desse deficiente intelectual, e agora é o autismo, é a nova proposta. Então, nós vamos começar de onde? Desses pequenininhos, porque os outros autistas que nós temos lá são, né, os adolescentes e adultos. Quer dizer, eles não começaram com esse programa desde pequenos, né? Que eu acho que hoje eles estariam bem melhores. Né, infelizmente. Inclusive, assim, se o autismo, né, ele surgisse em adultos, né, o déficit dele seria, né, o prejuízo, vamos tirar a tecnologia aí, o prejuízo dele, né, seria menor, mas como ele surge até os 3 anos de idade, então os prejuízos, né, que vêm através, né, desse diagnóstico, que é a interação social, a comunicação, porque muitos não falam, a comunicação é não verbal. Então, aí nós entramos até com PECs, né, que é a comunicação através da troca de figuras. Então, ele aprende a nomear o seu desejo, o objeto, através dessa troca de figura. Ele te oferece essa figura e ali ele está se comunicando. Então, isso eu queria te perguntar. Você disse que tem autistas que não falam. Existe grau, por exemplo, autismo 1, 2, 3, 4, aquele mais levinho e aquele mais pesado. Existe esse tipo de grau? Sim, por isso que o autismo está dentro do espectro, do transtorno do espectro autista, que é justamente esse nível. Então, ele vai do mais leve, onde ali também estão inseridos os Aspergers. O que são os Aspergers? São os gêniozinhos, são os Einstein da vida. Né? Então, ele tem uma habilidade para determinado assunto, seja física, matemática, o que for, tá? Musicais, o que for. Ao severo. Então, o severo, com certeza, ele é muito mais comprometido na fala, na independência.
Tá. O nosso tempo, infelizmente, está acabando. Nós vamos ter a apresentação de João Vitor, agora no finalzinho do programa. Mas eu queria que você falasse para quem está em casa, para quem, por exemplo, acabou de descobrir que o seu filho, agora aos 3 anos, tem esse transtorno. Para quem já convive com o filho que tem esse transtorno, você que é uma expert nesse assunto, que você falasse para quem está em casa alguma palavra sua do seu lado de conhecimento tão vasto, que desse uma palavra de conforto, uma palavra de ajuda, um conselho bom que talvez a mãe não sabia como fazer, por gentileza. Só fazer um adendo, não sou tão expert, não, isso é bondade sua. A gente está sempre estudando, porque o assunto, né, o autismo é uma coisa nova ainda, então tem muita coisa ainda para se pesquisar, muita coisa para se aprender. E eu estou nesse aprendizado ainda, tá? O que eu alertaria aos pais, esses que receberam ou que desconfiam, né, de algum comportamento, principalmente aquele que tem, né, um outro filho que ele pode estar comparando, procure um especialista, procure o seu médico, né, corre atrás para não perder tempo. E aquele que já tem o diagnóstico, então é imprescindível que esse tratamento com a equipe multidisciplinar, ele aconteça o mais rápido possível. O que é essa equipe multidisciplinar? É um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, um neurologista, um psiquiatra, porque às vezes esse autista ele vai precisar de uma medicação. Sim. Tá? Então, a gente não descarta a medicação. Às vezes ele está tão agitado, agressivo. Então, essa medicação vai ajudá-lo, né, a se centrar, a se acalmar. Acho que é isso. Eu queria, Francio, a Francio, deixa eu falar para o meu telespectador, a minha telespectadora. Francio é minha amiga há muitos e muitos anos e no alto da sua simplicidade, mas ela entende bastante sim, tá bom? É referência na nossa região. Francio, eu queria que você dissesse para a gente, o pessoal que está em casa e que está descobrindo isso e que quer ter contato com você na sua clínica, endereço, telefone, como é que o pessoal pode te encontrar? Então, tanto, né, a gente faz essa avaliação na PAI, né? Então na PAI nós temos uma equipe multidisciplinar com fonos, né, eu como psicóloga, terapeuta ocupacional, fisioterapeutas. Então nós temos uma equipe toda formada lá para fazer essa avaliação. E no meu consultório, que é a Clínica Espaço Saúde. Né, o telefone de contato, vou dar o meu celular, né, que é mais fácil o contato comigo, 953919. Então são 4953919. Isso, o Ronildo vai colocar no rodapé para a gente. Tá joia. Ô, Francio, muito obrigado pelo carinho. Obrigada a você por essa oportunidade. Né? É um tema que eu amo, você sabe disso. Claro, né? claro. E que eu tenho paixão e eu tenho aprendido muito com esses meninos. Não posso esquecer de falar da minha equipe, né? Eu tenho uma equipe lá na PAI que é maravilhosa, que me dá, né, o apoio e que faz o trabalho maravilhoso dentro de sala de aula, né, com os nossos alunos autistas. Muito bem, nós estamos então chegando ao final de mais um programa. Eu quero agradecer a você que assistiu conosco e eu tenho certeza que a psicóloga Franciane tirou todas as dúvidas, né, com relação ao transtorno ao autismo. Eu quero convidar a você agora para assistir no finalzinho do programa esta grata surpresa que a Franci trouxe para a gente, né? O João Vitor, que é um aluno lá da PAI, alfabetizado, né, e que a Franci está sempre acompanhando, vai nos brindar com uma canção e difícil, que até os grandes músicos não conseguem às vezes tocá-la. Vamos lá, João Vitor cantando Guns N' Roses. Boa noite, até a próxima quarta. Meu nome é João Vitor e vou tocar Knock Knows Heaven Door do Guns N' Roses. Eu estudo na PAI. Boa noite. Vamos lá.
Mama take me past the plane. I can't kneel there anymore. And go back loud and on the ground. 'Cause knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hey, 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 yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hey, 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 hey. Da, 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 da. Da, da. Monica smart on the ground and go back loud and coughing down. And God is down to say, feels like knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hey, 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 yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Oh, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hey, 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 hey.